Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá, pessoal. Sou Nélio Costa, membro da equipe de Até Bahia Produtiva da Coopera, e estamos aqui de volta com mais uma aula para vocês hoje. E vamos estar falando de uma ferramenta de fundamental importância para a gestão dos nossos empreendimentos. E nesta videoaula nós vamos entender um pouco como essa ferramenta ela pode ser utilizada para a simples atividade do nosso dia a dia. Não só como nossa simples atividade, mas como também em grandes projetos, projetos mais complexos. Depende muito do tamanho da sua empresa. E como todas, falando de empresa, como todas as empresas, ela necessita de uma boa gestão para o desenvolvimento e acompanhamento dos projetos, e nossas associações não são diferentes. Então, fiquem atentos que hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês sobre esta ferramenta importantíssima. E aí eu vou estar trazendo para vocês que ferramenta é essa. Então, vou estar projetando aqui para vocês um pouquinho e a gente vai estar dialogando, ok? Então, a ferramenta que a gente vai estar falando hoje é a 5W2H. E aí vem a pergunta: você já ouviu falar? Sabe o que é essa ferramenta, para que, o que é e para que essa ferramenta serve? Então, nossa videoaula ela vai estar falando um pouco sobre isso. Então, a 5W2H, certo? E tem como objetivo, qual o objetivo dessa nossa aula? É conhecer a ferramenta, como já disse antes, e como utilizá-la para gerir diversas atividades, como tarefas simples do nosso dia a dia. Então, diversas atividades, mas também pode ser utilizado com tarefas simples. Nada difícil, digamos assim. E aí a gente traz aqui os pontos que a gente vai discutir, conhecer um pouco a ferramenta. Então, a gente vai, a partir dessa videoaula, a gente vai conhecer a ferramenta, que, claro, óbvio, quem não conhece, quem conhece vai estar, talvez, aprimorando seus conhecimentos. Pensar um pouco, porque eu conheço, na medida que eu passo a conhecer, eu vou pensar de que forma, de que maneira, se de fato é interessante eu estar utilizando, que não tenha dúvida que vai ser, que é interessante, e aplicar. Por que eu vou aplicar essa ferramenta? Ela pode ser, como eu disse, para diversas atividades, mas neste momento, o foco, essa ferramenta, o principal objetivo que é o foco no resultado e na excelência operacional. Então, se eu busco o resultado no meu empreendimento, então eu vou ter que buscar formas de alcançar esse resultado. E, claro, não pode deixar de ter uma operação adequada. Então, a ferramenta ela proporciona, condiciona a essa excelência na operação. Então, se você já pensou, está pensando em algo desse tipo, então vamos continuar aqui na nossa aula, assista até o final, que você não vai se arrepender, certo? E a metodologia da 5W2H ganhou popularidade nas áreas de gestão de qualidade de projetos, é uma ferramenta que tem ganhado popularidade, ou as pessoas, na medida que passam a conhecer, começam a utilizar, a partir de então foram adaptados para outras áreas, que a gente pode estar trazendo aqui algumas para vocês. No caso de produtividade, é uma das áreas que as pessoas, como eu disse lá como aplicar. Então, se você está vendo aí, resultado está ligado diretamente à produtividade, que por sua vez pode ser utilizada para diversos processos, a divisão das tarefas. Então, como é que eu vou dividir as tarefas dentro do meu empreendimento, do meu projeto, da minha atividade? Então, essa ferramenta
ela vai estar te ajudando a fazer isto, né? E até mesmo para a gestão de carreiras, é algo que está sendo utilizado também, essa ferramenta, né? Ela é utilizada também para a gestão, né, de carreiras, né? Para o quê? O que é isso? É para recursos, na área de recursos humanos, né? Então, a 5W2H, ela corresponde a 5, né? A palavras corresponde a palavras de origem inglesa, né, que a gente vai estar apresentando para vocês, e tem se demonstrado uma das técnicas mais eficazes para planejamento de atividades, como eu disse, né? É uma ferramenta muito importante, muito útil para o dia a dia, né, para o nosso dia a dia, né? Principalmente, né, os empreendimentos que estão aí desenvolvendo suas atividades através do projeto Bahia Produtiva. E necessária para a execução de um trabalho, né, com mais efetivo, digamos assim, né? E como é que essa ferramenta ela pode ser utilizada? Ela deve ser utilizada para alinhar o que deve ser feito, como eu disse, na execução do trabalho. Então, vocês vão ver, né, que ela nos orienta como a gente deve fazer, de que maneira, né? Para distribuir tarefas entre os integrantes da equipe, né? Como é o que é que cada um pode estar fazendo dentro dessas atividades. Então, a ferramenta ela nos condiciona, ou seja, nos orienta também sobre isso, né? Além de permitir o que cada um, né, membro da equipe está fazendo, ou seja, nos ajuda a monitorar as atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Então, como eu disse, é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dessas atividades, certo? Então, vamos lá. E como é que essa ferramenta ela se apresenta, né? Ela se apresenta, a gente pode talvez dizer, ela se apresenta com sete diretrizes, né, que balizam as atividades de todos resolvidos em um plano de ação. Então, tem um plano de ação, e esse plano de ação ele tem sete, né, essa ferramenta ela nos dá 7 diretrizes, ou seja, 7 orientações de como eu posso estar desenvolvendo o meu plano, né? É isso, claro, quando bem estabelecido, ele também elimina quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo do processo de atividade, né? E aí são elas. Então, pessoal, você pode estar aí se perguntando, né, o 5W2H, o que é? Né? E aí eu repito para vocês, a 5W2H, ela corresponde às palavras de origem inglesa e é uma das técnicas mais eficazes para o planejamento de atividades, né, e necessárias para a execução de um trabalho, né? E aí como é que ela nos orienta? Para que ela vai me ajudar em quê, de fato, né? Ela vai me ajudar a alinhar o que deve ser feito, ou seja, a partir na medida que eu começo a aplicar essa ferramenta no meu dia a dia, né, ela vai me nortear o que deve ser feito, né, nas minhas atividades. É óbvio que todo mundo sabe, né, mas às vezes a gente termina saindo do foco. Então, posse dessa ferramenta, você vai estar, né, focado no que se deve ser feito, né? Assim como, né, ajudar a distribuir as tarefas entre os membros da equipe, né? Tem quantas pessoas eu tenho, né, dentro do meu projeto, né? O que é que cada um está fazendo? Então, isso ela é importantíssimo nesse sentido, né? Então, a gente dividir as tarefas dentro da nossa atividade, né? Além de permitir acompanhar o que cada um está fazendo. Então, ela nos ajuda a monitorar, né, o desenvolvimento da atividade, certo? Como eu disse, então, é uma ferramenta fundamental, principalmente para a gente que está aí dentro dos editais do projeto Bahia Produtiva. Então, a utilização dessa ferramenta ela é importantíssima. São isso aí, né? São 5W, 2H, a gente tem aí inglês e português, né? Então, a primeira watch, né? Que quer dizer, em português, o que será feito, né? Então, primeiro eu tenho que saber o que é que vai ser feito. Depois, why, né? Que quer dizer por que será feito, né?
E where, onde será feito? When, quando? Who, por que será feito? E how, como será feito? E how much, quanto vai custar? Né? Então, vejam, né? Que são 7 diretrizes, né? Importantíssimo. Então, se eu for fazer uma atividade, eu preciso saber que atividade é essa, né? Então, por que ela vai ser feita? Então, são onde será feito, quando, né? Por quem será feito. Então, vai ser eu que vou fazer, né? Eu vou definir para alguém, né? Como será feito é algo que tem que ser definido e quanto vai custar. Né? E aí, né? Note que essas ferramentas, o nome da ferramenta ela vem das primeiras letras, né? As primeiras perguntas em inglês. Né? Para cada pergunta, uma letra inicial. Né? Se você observa aí 5 W, né? E o 2H. Né? E aí as respostas para essas perguntas, né? se tornam qualquer plano de ação, né? Se você segue elas, se você responde, né, cada pergunta conforme deve ser respondidas, né? Qualquer planejamento ele fica muito mais claro e efetivo. Né? Com isso, você terá um mapa das suas atividades que vai te ajudar a seguir todos os passos, né, o passo a passo. Então, vai facilitar muito, né, o desenvolvimento de suas atividades, né, execução mais efetiva, né, com mais eficiência. Certo? E aí, você pode estar perguntando, né, e pode acreditar que de fato ela pode dar, né? E então a 5W2H, conforme você viu aí, ela nos ajuda muito, né? Ela ajuda muito, né, na execução, sobretudo do controle das tarefas. Né? Como eu disse no início, né, se você define para quem vai realizar suas tarefas, então a ferramenta vai te orientar nesse sentido, né? E aí da empresa, da sua ação, isso significa uma tremenda economia. Né? Se eu sei para onde e quem é que vai fazer e quanto custa, então, claro, é óbvio que eu posso, né, planejar minha atividade e com uma perspectiva de maior êxito. Aí é 5 W, né? Como eu disse lá, né? Então, né, voltando lá. O quê? E aí trago algumas, né? Ela me traz aí algumas, né, orientações, né? O que, né, corresponde ao que será feito, como a gente já viu, né, no slide anterior. Né? O que será feito, né? Então, qual a ação planejada para desenvolver essa atividade? Né? Que medidas serão tomadas? Então, quais são as medidas que eu preciso tomar, né, para que esse produto, essa atividade, ela seja, né, bem desenvolvida? Né? Aí vem por quê? Né? Se a gente repete novamente, por que, né, que eu vou fazer essa atividade? Eu sei por que essa atividade será feita. Né? Então, por que é necessário essa ação? Né? Então, a gente tem aquela pergunta lá, será que é preciso fazer agora? Não sei. Né? É necessário ser feito? Né? Qual o resultado esperado? Então, o que é que eu quero, né, com essa atividade? Então, né, o porquê. Né? O que, porquê, né, quem, né, que é outra questão, né, por quem será feito, quem é que vai desenvolver a atividade. Então, como a gente viu no início, praticamente na introdução, ela define tarefas, né? Então você sabe distribuir quantas pessoas tem e o que cada um vai fazer. Então, por quem será feito, por quantas pessoas, né? Quem são responsáveis, né, por essa atividade, né, por a conduta da ação. Então, isso é fundamental. Em qualquer planejamento, em qualquer atividade que a gente possa desenvolver, a gente tem que definir as tarefas, né? Distribuir as tarefas, saber quem é que vai estar fazendo, certo? E onde? É outra situação, né? Onde é que vai ser desenvolvido, né?
essa minha ação, né, vai ser desenvolvida onde? Onde é que vai ser feito? Né? Onde será desenvolvida? Né? Qual o escopo desta ação? Ou seja, o passo a passo, né, que é mais ou menos o que a gente está trazendo aqui. Então, isso é fundamental. E, por fim, onde? Né? Onde será feita? O local. Aliás, desculpa, né? Quando? Né? O quando. Né? Quando será feita essa atividade? Então, a gente precisa também, né, ter isso em mente. Eu preciso desenvolver essa atividade, mas ela é agora, e se é agora, então a gente precisa de um tempo. Né? As coisas não são assim, hoje, né, ou amanhã. Precisa dizer, começa tal data, com a previsão, tal data. Então, isso é planejamento, né? Ou seja, qual o prazo para a implementação da ação. Então, eu tenho que ter isso em claro. Né? Então, essa ferramenta ela vai te ajudar bastante nesse sentido. Certo? Então, a 5W, como a gente volta a falar aqui, a 5W2H, ou seja, essa ferramenta ela é uma metodologia, né, cuja base, as respostas são essas 7 perguntas essenciais. Né? E com isso, tudo, não tenha dúvida que tudo vai ficar claro. Né? A atribuição de atividade de cada colaborador será imediatamente, né, definida. Né? Os envolvidos em um projeto específico, né, saberão o que fazer, quando, né, onde, né, de que forma, e aí vai. Né? Então, essa ferramenta ela tem sido utilizada em diversos sistemas, né, ou finalidades, como eu disse lá no início, produtos, né, de serviços, marketing, né, qualidade, né, dentro de processo de sustentabilidade. Então, é uma ferramenta, né, que utilizada em diversas modalidades. E aí nós temos ainda o como. Né? Então, como será feito? Quais são os processos a serem seguidos para a implementação desta minha atividade? Né? E quanto custa? Né? Que é um dos principais também, porque qualquer ação a gente precisa de ter recursos, seja ele só financeiro, humano, né? Enfim, material. Então, quanto vai me custar? Né? Qual é o investimento necessário para desenvolver essa minha atividade? Então, isso tudo ela tem que estar bem claro, né, para que a gente não possa depois estar né, dando com os burros na água, como o ditado popular que quase todos conhecem. Né? Então, pessoal, até aqui nós vimos como funciona a ferramenta. Podemos pensar um pouquinho de que maneira, onde, quando, né, em qual atividade podemos aplicar, e aí depende muito de cada um. Mas você pode continuar se perguntando, e isto funciona mesmo? Ou seja, de fato funciona? Né? Então, isso será útil para a minha empresa, associação? Então, eu posso dizer que, sem dúvidas, né, é uma ferramenta que você pode estar utilizando, né, sem perca de dúvida, ela vai te ajudar bastante. Né? Mesmo que você seja o único responsável por um projeto, você pode aproveitar assim. Né? E, assim, ao responder as questões que você para essas respostas, que é para as 8 ou 7 perguntas, então você conseguindo fazer isso, você vai ter clareza de como trilhar para alcançar seus objetivos, certo? Mas assim, o bom mesmo, e aí eu trago para vocês aqui, ó, o bom mesmo é você fazer o exercício no seu empreendimento, ou seja, se você achou que é importante, que é possível, né? Que eu não tenho dúvida que é possível, faça o exercício, utilize a ferramenta no seu empreendimento e você mesmo vai saber se valeu a pena e vai ter os seus resultados. Então, na próxima aula nós vamos mostrar para vocês, né, com mais detalhes, algumas ferramentas de como utilizar, ou seja, algumas planilhas. Né? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva,
projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.